Para abrir esta discussão, que de resto depois terá um momento em que podem colocar questões aos nossos convidados, vou chamar ao palco Pedro Duarte, é Diretor Corporate External e Legal Affairs da Microsoft. Bem-vindo. Muito bom dia a todos. Cumprimento em primeira instância a nossa organização, na pessoa do Alexandre, um cumprimento muito forte à Associação Nacional de Jovens Empresários, pelo dinamismo permanente e constante que tem mostrado e pelo que tem feito, no fundo, pela economia portuguesa e pela sociedade portuguesa com esta sua atividade. Eu vou tentar trazer-vos aqui uma ideia daquilo que se prende precisamente com a urgência, como o título bem anuncia, a urgência de uma necessidade das PMEs, também as PMEs, entrarem neste mundo digital com alguma em força, vamos pôr as coisas assim. E trago-vos uma imagem que quem conhece Nova Iorque eventualmente identifica este local. Isto é o cruzamento entre a Broadway e a Quinta Avenida. E esta fotografia foi tirada em 1905, portanto no início do século XX, logo no início. Está ali um prédio icónico, o Flatiron Building, não é? Que se calhar já viram em muitas imagens e fotografias de Nova Iorque e que já estava construído na altura. Esta fotografia tem uma característica, se repararem, é o número de cavalos que existiam em Nova Iorque naquele ano, portanto no início do século XX. Calcula-se que naquela altura havia cerca de 100 mil empregos só associados ao cavalo. Pessoas que os conduziam, pessoas que os tratavam, que os alimentavam, etc. Não é? Esta foto é tirada exatamente 20 anos depois, portanto em 1925. E se repararem, o edifício continua ali igual, aliás hoje ainda está, hoje em dia. E se repararem para o resto, vão verificar que não há um único cavalo. E portanto em 20 anos é uma sociedade completamente distinta. E aconteceu por uma razão simples, porque foi introduzida se quiserem, uma nova ferramenta tecnológica, vamos chamar-lhe assim, que é o automóvel. E portanto a partir do momento que surgiu o automóvel e entrou em força na cidade de Nova Iorque, a sociedade mudou radicalmente e adaptou-se radicalmente. Também não é, a imagem é estática, mas perceberão, se calhar, pelo número de pessoas na rua, nota-se que há uma dinâmica, apesar de tudo, muito diferente do que havia antes, para melhor. E, portanto, a intrusão tecnológica trouxe não só uma mudança, evidentemente que deixou para trás um conjunto de circunstâncias, o cavalo, se calhar, é o exemplo mais óbvio para todos nós, mas, apesar disso, criaram-se, de facto, novas dinâmicas e novas realidades. Ora, se isto aconteceu em 20 anos, o que fará hoje, não é? Porque hoje, de facto, o tempo que estamos a viver é com uma aceleração completamente distinta. Aquilo que a internet nos trouxe é brutal, não é? Nós ainda não temos 8 mil milhões de população no mundo, calcula-se, há quem diga que chegaremos em novembro, não é? 8 mil milhões, mas ainda não estamos sequer lá. E 5,4 mil milhões, isto foi os números de anteontem à noite, quando fiz esta apresentação, quando preparei esta apresentação, o número de utilizadores da internet que se calcula em termos globais está aqui. Portanto, ultrapassem muitos aos 50% e tende para caminhar para a totalidade. Os 20 minutos que me foram aqui encomendados para a minha intervenção, eu fiz este cálculo. O que acontece enquanto eu estou aqui a falar, eu vou tentar que seja menos 15 minutos, prometo, mas vamos imaginar que é 15 minutos, tudo isto que acontece, não vou entrar em detalhe, mas é o que está a acontecer na internet neste preciso momento, apenas em 20 minutos. Não é? E, portanto, é de facto um mundo completamente diferente que não existia. Há muitas formas de olhar para isto, eu acho que uma delas é olhar para isto como uma oportunidade. Acho que é talvez percebermos que tudo o que está a acontecer está a trazer dinâmicas novas em termos de económicos, em geral, não é? Porque está a mudar a nossa vida em todos os aspectos. E esta é a primeira mensagem que eu queria deixar, é porque não há área de atividade, não há setor económico, não há nada das nossas vidas, seja organizacionais, empresariais, até pessoais, que não esteja a ser impactado. É o retalho, é o setor financeiro, é a mobilidade urbana, é a nossa vida mais doméstica, se quiserem, é a ciência e a indústria mais pesada, é a investigação. Todas as áreas de atividade estão a ser impactadas ao mesmo tempo por esta transformação digital. Isto nunca aconteceu no passado, já houve outras revoluções industriais, mas aconteceram de forma completamente distinta. Começaram numa determinada região do globo, algumas delas, a primeira revolução industrial concretamente no Reino Unido, de forma muito localizada e demorou quase um século até se expandir em termos globais. Não é? E aconteceu em determinados setores, quer dizer, foi impactado um setor agrícola, se calhar numa primeira instância, e criou-se um setor industrial e por aí adiante. Ora, esta é completamente diferente, está a acontecer em todo lado, impactando toda a gente e todas as regiões do globo de forma absolutamente transversal. Não é?
Se isto era assim, evidentemente nós sabemos que tivemos nos últimos anos um catalisador, um acelerador gigantesco para esta transformação digital, porque isso até nas nossas vidas nós sentimos isso, não é? O pequeno e-commerce, não é? Hoje em dia, provavelmente, quer dizer, a minha mãe tem 86 anos e agora faz compras não vou dizer o nome do hipermercado, não é? Mas no online, de um dos hipermercados aí conhecidos, não é? Isso era impensável há 2 anos atrás, há 2 anos e meio, portanto, antes do Covid. E, de facto, isto teve um efeito gigantesco a esse respeito. É evidente que nós estamos a viver uma circunstância especial, não é? Neste ano. Acho que todos percebemos, não podemos passar ao lado daquilo que é a realidade económica que estamos a viver e que vamos viver. Não é? Nós temos, de facto, uma pressão inflacionária gigantesca, não é? Bater recordes de há 40 anos. Isto não é um percurso normal, não é uma circunstância que nós consideramos regular, digamos assim. Todos estávamos convencidos que no pós-Covid iríamos ter taxas de crescimento recordistas e a verdade é que começamos a tê-las, não é? Isto não sei se é muito visível, mas esta curva, isto não é para entrar em detalhe, mas é apenas para olharem para a curva para verem a tendência, não é? De facto estávamos numa senda de crescimento altíssimo e de repente voltou a ser interrompido de forma também abrupta e não sabemos como é que isto vai acabar, de facto é previsível que pelo menos mais um ano ou 2 a situação não seja simples. Até porque temos outras realidades, não é? Nós temos que, sabemos, até porque ainda da realidade que está a acontecer, por exemplo, na China desde logo, e há pouco aqui o Bernardo falou um bocadinho da geopolítica, não é? Que está a impactar. Nós temos hoje em dia disrupções nas cadeias de fornecimento que estão a afetar, de facto, todas as cadeias de valor. Os mercados financeiros estão o que estão, quem acompanha a realidade das bolsas percebe isto com facilidade, não é? Os Estados estão muito limitados, até por aquilo que gastaram no tempo da pandemia, hoje em dia, para do ponto de vista orçamental, poderem estimular a economia. A questão monetária, por causa da inflação, é clara, já todos percebemos que as taxas de juros estão a subir e vão ter que continuar a subir, não é? As taxas de referência. E depois temos a guerra na Ucrânia, que também não é... Devemos perceber que há um conjunto de realinhamentos geopolíticos que estão a decorrer, nomeadamente um risco aqui económico, para além dos outros, não é? Um risco económico de criarmos uma divisão no globo muito mais aprofundada, nomeadamente daquilo que é a realidade chinesa e a realidade americana, se quiserem pôr as coisas desta forma mais bipolar, que podem evidentemente se conduzir, no setor energético acho que já estamos a sentir, mas noutras áreas também, a criarem novas realidades. E portanto eu acho que nós devemos perceber que no meio deste novo mundo temos um ativo, e esse ativo são os dados, não é? Que hoje em dia todos utilizamos. Nós calculamos que, aquilo que se calcula é que, ainda antes da pandemia, o volume de dados que estavam a ser utilizados online duplicavam a cada 2 anos. Isto antes da pandemia. Hoje não há provavelmente ainda estudos sobre isso, mas não é muito difícil nós adivinharmos que provavelmente em cada ano estamos a duplicar o volume de dados. E portanto em cada ano, no fundo, injetam-se na nossa realidade, no nosso mundo, tanto um volume de dados igual a todo aquele que foi criado antes pela humanidade. Não é? Isto de facto é uma curva absolutamente exponencial que nós temos muita dificuldade em acompanhar. E é por isso que, do ponto de vista, até de nós próprios, olhamos às vezes para estas mudanças e estas revoluções com alguma, eu não vou dizer com receio, mas pelo menos com alguma desconfiança, porque de facto é muita coisa a acontecer de forma muito acelerada mesmo. E isto é a realidade e é importante que os nossos agentes económicos, as nossas pequenas e médias empresas, e as empresas em geral, mas particularmente as PMEs, percebam o mundo que vivemos hoje. Esta é a fotografia do mesmo local que vos mostrei no início, em Nova Iorque. O prédio ainda ali está. Se repararem, entre 1925 e hoje, os carros são um bocadinho mais modernos, mas não há uma grande diferença. E porquê? Porque o mundo de hoje tem uma diferença que não é tão material. Tem a ver com os tais dados, com os softwares, com a conectividade. E, portanto, a mudança está provavelmente no bolso daquelas pessoas que ali vemos, porque está nos nossos telemóveis, nos nossos sensores, em todos os devices que vamos utilizando tecnológicos e que nos ligam ao mundo, não é? E que é hoje muito mais imaterial do que será noutros tempos. Mas o que aqui se está a passar à volta em termos de troca de informação só neste pequeno bocado de Nova Iorque é absolutamente gigantesco, inimaginável, eu diria até. Não é? E, portanto, há um mundo novo que temos de decorrer. Isto, de facto, é a tal curva exponencial do volume de dados, não vou entrar aqui. Isto, muito rapidamente, para ocupar o meu tempo, só para terem uma noção daquilo. Isto são dados, portanto, nem sequer é das consultoras e de outros dados que têm números ainda mais impressivos. Estes são números oficiais da Comissão Europeia, da Estratégia Europeia para os Dados, para perceberem aquilo que é o cálculo em termos de valor económico da chamada economia dos dados. Não é? O número de profissionais, há muita gente que diz que vão se destruir muitos empregos com esta nova
novas tecnologias. É evidente que há empregos que vão deixar de existir, como deixaram de existir os tais condutores de cavalos, não é, noutros tempos, mas criaram-se muitos novos empregos, não é? E aqui está uma prova disso mesmo, vão duplicar apenas em 7 anos, segundo previsões da Comissão. E depois há muitos dados que nos mostram de entidades muito diferentes. Isto são exemplos, citações. Eu fiz questão de trazer de entidades muito distintas, mas todas vão basicamente no mesmo sentido de mostrar que este é um caminho absolutamente irreversível. E, portanto, qualquer empresa, PME, que queira de facto vingar neste novo mundo, tem que ter em atenção o contexto em que está envolvido. Este é o novo mundo em que de facto tudo está a acelerar e a grande oportunidade está de facto aqui. Não é? Dados também oficiais da Comissão Europeia para a Europa. Isto agora só para o nosso mercado europeu, para percebermos como é que as PMEs portuguesas, se quiserem ser competitivas, qual é o contexto em que existem. Calcula-se que 50% dos negócios, no fundo, das empresas europeias, em 2025, vão estar a utilizar serviços de cloud computing avançados. Portanto, não estamos a falar de ter o e-mail ligado, não é isso, é sistemas avançados de cloud computing, metade. Portanto, a outra metade que não vai estar, já vai estar em perda a esse respeito, não é? Relativamente às PMEs apenas, às PMEs, diz-se também que em 2025 50% vão estar a usar Big Data Analytics. Os dados hoje em dia ainda são muito baixos, em 2020 estavam em 12% apenas, não é? Em termos de PMEs, e portanto vai haver um crescimento brutal agora em 5 anos. É agora que tudo está a acontecer. E as PMEs portuguesas, se não conseguirem acompanhar este ritmo, vão ter muitas dificuldades em ser competitivas, pelo menos no mercado mais externo, não é? E mais internacional. Não é? Em concreto, em Portugal, eu acho que esta é a pergunta que temos de fazer, perante isto, como é que vai ser o nosso futuro. Não é? E eu diria que há aqui 4 verticais para que devem olhar as PMEs. E onde o setor digital pode ajudar, evidentemente é nesta noção do que o digital pode fazer. Ao nível da capacitação dos colaboradores, apesar da relevância da tecnologia, cada vez mais o fator humano vai ser decisivo dentro das empresas, e as ferramentas digitais podem ser também fantásticas para apoiar a capacitação de colaboradores. A relação com os clientes, acho que já todos fomos percebendo, aliás, o retalho é o melhor exemplo, não é? Nós hoje em dia sentimos isso, não é? Mas em todas as áreas, a capacidade de relacionamento, de customização, de personalização, de outro tipo de experienciação junto dos clientes vai ser cada vez mais decisivo. Não é? As operações, onde há de facto capacidade de se ganharem eficiências gigantescas também através da digitalização e, por último, também naquilo que comumente se chama de inovação e que quem tem espírito empreendedor como quem aqui está e a Anja em particular percebem isto, de facto há novas capacidades que são possíveis a este respeito. Por último, trago-vos um slide que não é meu, isto é da PwC, feito para a Câmara de Comércio americana, e eu vi-os há uns tempos atrás e gostei muito, e portanto estou a citar aquilo, é o único slide que não é meu aqui, porque de facto eu revejo-me nisto. Não é? E eu acho que quem quer liderar de facto este novo mundo, mesmo estando numa PME, tem de perceber que a escala aqui tem relevância, como é evidente, mas isto abriu novos mundos a todos os títulos. Não é? E portanto uma PME tem condições para ser de facto ambiciosa também. Tem a ter algumas características, não é? Nomeadamente de liderança em geral, e tem que olhar para o mundo exterior. Hoje em dia não chega nós olharmos para aquilo que é a cadeia de valor mais estrita, digamos assim, para aquilo que é a carteira de clientes, a carteira de negócios, a carteira restrita da empresa. É preciso perceber o contexto em que estamos envolvidos e, portanto, perceber qual é o papel da organização. Perceber que, como eu há pouco dizia, a escala tem alguma relevância e, portanto, conseguimos fazê-lo sozinhos. Vale a pena criarmos aqui parcerias, criarmos outro tipo de realidades dentro do nosso ecossistema. É muito importante a utilização de dados, nomeadamente naquela relação que eu há pouco dizia com clientes e com os stakeholders em geral, mas particularmente com clientes. Não é? Temos depois de ter capacidade de criar vantagem competitiva, porque senão, se não nos diferenciarmos de alguma forma, evidentemente que vai ser muito, muito complexo. Não é? Dessa maneira invertermos um pouco o foco da liderança. Bom, isto é de forma geral e sintética, presumo que já esteja com o meu tempo esgotado. Queria deixar-vos estas ideias essencialmente com a mensagem fundamental, de que isto são tempos de grande mudança e de enorme incerteza. É aquilo que eu ouvi no outro dia alguém dizer, nós temos de aprender o dancing with ambiguity, não é? Não sei muito, dançar com ambiguidade, isto não fica tão bem em português, não é? Mas é um bocadinho isto, é um momento em que vamos ter que saber fazê-lo. E nestes momentos nós temos 2 hipóteses. Ou olhamos para o mar desta maneira e dizer, veio uma onda muito complicada e assusto-me e fecho-me e tento ver se a onda não me apanha e
quem já experimentou isto em alto mar sabe que provavelmente acaba afogado, não é? Porque é assim mesmo, a onda é demasiado forte para nos poupar a esse respeito, não é? Mas podemos ter uma outra atitude, e outra atitude é ter aquilo que eu chamaria a atitude do surfista. Não é? É quando a onda é grande, nós olhamos para ela como uma oportunidade. Não é? Uma oportunidade para, de facto, é aquilo que nos vai levar ao nosso destino, seja à praia, ou seja onde entendermos, e atingirmos o nosso objetivo. E, portanto, é pormos em cima da prancha, basicamente, e surfarmos a onda. Eu acho que esta é a grande mensagem, porque é uma oportunidade, e mesmo estas mudanças que nos podem assustar, são uma oportunidade para toda a gente, em particular para as PMEs. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem o tempo.